E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Dando sequência à série de vídeos sobre doutrinação ideológica, hoje eu vou trazer alguns pontos que são intencionalmente distorcidos por pessoas que acreditam que o episódio narrado no livro de Atos é chamado de proto-socialismo. Na verdade, isso é inviável. Eu já falei no último vídeo que eu deixei aqui no feed, não sei em que ordem você está vendo, mas em um dos vídeos aqui do feed, eu falei que é impossível que o socialismo tenha compatibilidade com o evangelho, porque o socialismo tem como objetivo, que foi descrito por Rousseau, em trazer redenção ao homem por meio da extinção da propriedade privada. Mas o evangelho é muito claro que quando diz que a redenção do homem veio através do sacrifício de Cristo, e não vem de forma aleatória, vem do fato do homem reconhecer que o sacrifício de Cristo é que trouxe redenção para esse homem. Sem mais delongas, eu vou trazer aqui os principais pontos que são distorcidos por essas pessoas. O primeiro deles é que eles usam como base é o episódio narrado no livro de Atos, mais precisamente no capítulo 2, dos versos 44 e 45, onde eles narram lá o fato de que por causa do derramado do Espírito Santo, surgiu a igreja no livro de Atos 2 e muitas pessoas começaram a fazer parte da igreja. Essas pessoas tinham necessidades econômicas, né? Necessidades financeiras. E aí as pessoas impelidas pelo Espírito Santo começaram a vender as suas propriedades e repartir para cada um de acordo com a necessidade que cada um apresentava. Só que observe o detalhe que eu citei, essas pessoas faziam isso impelidas pelo Espírito Santo e não por uma imposição governamental, muito menos por uma imposição ideológica, que é o que o socialismo tem como objetivo. Outra coisa, essas pessoas que repartiam os bens, elas já tinham a convicção que a redenção delas vinha por meio de Cristo e não por meio da eliminação da propriedade privada. Então é necessário que você, enquanto cristão, tenha isso muito claro para que o seu professor ou até mesmo o seu pastor, que é comunista, nos próximos vídeos eu vou falar sobre o braço invisível do comunismo, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, para que essas pessoas não venham com doutrinas de demônios para tentar enredar você. Então, um outro ponto que eu quero deixar claro aqui é que o governo ele não deve impor a religião. Por quê? Porque a imposição religiosa fere o princípio bíblico, que é o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, que é obra do Espírito Santo. A partir do momento que você aceita essa pauta ideológica e impõe sobre o outro a sua vontade, você fere algo que o próprio Deus não fere, que é o livre-arbítrio que cada um tem. Outro item, a propriedade privada, ela não deve ser eliminada. Nós não devemos ficar contra a propriedade privada, primeiro por ter em mente que a propriedade privada foi dada por Deus para que o homem tivesse como garantir o sustento e provisão da sua família e das gerações que estavam por vir. Se você luta contra a propriedade privada, você está aderindo ao que Jean-Jacques Rousseau disse, que é o socialismo, que hoje é definido como algo marxista. Mas nós não podemos deixar de saber quem foi o precursor disso. Não foi Marx. Marx é o mais propagado, mas quem realmente fez isso foi Jean-Jacques Rousseau. Então a propriedade privada ela deve ser defendida. A Bíblia relata lá no livro de Jeremias, quando as pessoas estavam presas em cativeiro na Babilônia, Deus diz para essas pessoas: comprem terras, casem, invistam. Então Deus não é contra o acúmulo de riquezas, Deus não é contra a propriedade privada, Deus é contra a nós depositarmos a nossa confiança nessas coisas. Não distorçam isso, não percam isso de vista. E se seu professor, seu líder de célula, se seus pais falarem isso para você, oriente-os dentro do possível, né? Respeitando, honrando seus pais, honrando suas lideranças. Mas se você precisar se posicionar de forma firme contra qualquer um deles, fique sempre com a palavra de Deus. Deixa eu ver se teve algo mais que eu não falei. Não, os pontos que eu gostaria de abordar para vocês eram esses. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre doutrinação ideológica e vou apresentar para vocês os braços invisíveis do socialismo dentro da igreja católica e dentro da igreja evangélica, que são a teologia da libertação da igreja católica e teologia da missão integral dentro das igrejas protestantes. Até breve.